Olá, estamos de volta com o Senado agora. Foi lido na sessão desta terça-feira o arquivamento da petição de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A decisão foi tomada pela mesa diretora do Senado. A denúncia de crime de responsabilidade havia sido protocolada no Senado por um servidor público na última quinta-feira. A comissão mista que vai analisar a MP 671, que renegocia as dívidas dos times de futebol, será instalada amanhã. Segundo a estimativa do governo, a dívida dos clubes de futebol com a União chega a quase 4 bilhões de reais. A medida provisória cria regras para o refinanciamento. De acordo com o texto, os clubes terão até 20 anos para quitar os débitos. Em alguns casos, as multas podem ser reduzidas em 70% e os juros em 30%. Mas para ter direito à renegociação, a MP exige contrapartidas dos clubes, como auditorias nas contas e regularidade no pagamento de contribuições previdenciárias, trabalhistas e contratuais. Além disso, proíbe que os times comprometam mais do que 70% da receita bruta com o futebol profissional e exige um investimento mínimo e permanente nas categorias de base e no futebol feminino. Os clubes que desrespeitarem as regras poderão até ser rebaixados. Além disso, a MP prevê a responsabilização dos dirigentes que praticarem gestão temerária. A medida, que chegou ao Congresso em março, causa polêmica e já recebeu mais de 180 emendas que serão analisadas pela comissão mista. Ela pune os clubes que não pagarem os direitos trabalhistas dos jogadores de futebol, inclusive com a punição do rebaixamento das séries que estão disputando. Garante que qualquer renegociação de dívida de clubes tem que primeiro os clubes honrar com seus compromissos para com os jogadores. Enfim, essa MP tem que ser aprovada da forma que veio. Favorecer aqueles que são inadimplentes, né, não é uma boa prática, porque você desestimula a correção, a eficiência, a competência de gestão. Então, já partindo desse princípio, é uma má medida. Por que a gente tem, mesmo no Brasil, 2 ou 3 clubes que conseguiram se organizar do ponto de vista, inclusive, dessa relação, a relação com o fisco, a relação com a Previdência e a relação na administração com os seus jogadores? O correto era a gente aproveitar a MP do futebol e fazer, inclusive, um debate mais a miúde sobre a organização disso no Brasil. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje a indicação de 2 diretores do Banco Central. Durante a sabatina, eles defenderam o atual regime de metas de inflação e disseram acreditar que o banco tem a autonomia necessária para atuar. Considero o regime de metas um regime extremamente adequado para a condução da política monetária. Ele reúne uma série de características extremamente positivas. Ele é simples, ele é objetivo, você sabe exatamente se o Banco Central está cumprindo ou não a sua meta. É só chegar no final do ano, verificar quanto está a inflação e se ela está ou não dentro do intervalo de tolerância, se ela está ou não perto do centro da meta. E ele é de fácil aferição, inclusive pela sociedade. Se eu não acreditasse que o Banco Central tivesse essa autonomia operacional, eu não estaria aceitando o convite feito a mim. Não é só uma questão de resguardar a independência do Banco Central ou sua autonomia em lei. Na verdade, um compacto de todos os poderes, legislativo, executivo e o executivo, em resguardar a autonomia operacional do Banco Central, que de fato é a questão mais importante em assegurar que nós temos um resultado satisfatório da política monetária. A sabatina acontece em meio à discussão no Senado da proposta de emenda constitucional que prevê mandatos de 4 anos para presidente e diretores do BC. Os mandatos teriam início no 3º ano do mandato presidencial e se encerrariam no fim do 2º ano do mandato subsequente. O objetivo é garantir independência funcional ao corpo dirigente do Banco Central. A Comissão de Assuntos Econômicos também fez uma audiência pública em conjunto com a Comissão de Infraestrutura. Os senadores cobraram explicações do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, sobre investimentos considerados arriscados feitos pelo principal banco público de investimentos.
A Comissão de Educação decidiu fazer várias audiências públicas para debater o projeto de lei que muda a política nacional sobre drogas. Os senadores aprovaram ainda a possibilidade de licença para a realização de concurso público, desde que haja compensação pelo empregado. O projeto ainda precisa ser avaliado pelo plenário do Senado. A Comissão de Educação aprovou um projeto de lei da Câmara dos Deputados que vai permitir que o empregado se afaste do trabalho para fazer provas de concursos públicos. O afastamento é válido também para entrevistas, provas e processos seletivos de cursos reconhecidos pelo MEC, desde que haja compensação da jornada. E o trabalhador, na sua atividade laboral diária, ele não tem tempo para prestar, por exemplo, um concurso público. E se ele se deslocar para o concurso público, que é durante o dia da semana, ele perde as horas, sábado e domingo, e recebe a falta. Com o nosso projeto, desde que ele vá e preste conta no retorno, que estava efetivamente fazendo exame, fazendo o concurso, para ter um trabalho de mais qualidade, isso é justificado e ele poderá compensar as horas no futuro. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que obriga os portais de órgãos públicos na internet a criar facilidades para o acesso de pessoas deficientes. A proposta segue para a Comissão de Direitos Humanos. As pessoas com deficiência sensorial são aquelas que têm dificuldade total ou parcial no funcionamento de um dos 5 sentidos. Estas pessoas terão acessibilidade garantida aos portais públicos ou de interesse público na internet. O texto obriga o poder público a estabelecer mecanismos e alternativas técnicas para eliminar as barreiras na comunicação, definidas como qualquer entrave que dificulte a expressão ou o recebimento de mensagens por meios de comunicação. Um país que não está em guerra como o Brasil, não entra em guerra, nós temos mais de 15% da nossa população que são pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. É um número muito elevado. O Estado brasileiro, os Estados brasileiros fazem de conta que não existe esse tipo de problema. Para entender melhor o que é preciso fazer, os senadores decidiram ouvir as próprias pessoas com deficiência. Nesta audiência, nós vamos tentar ouvir, sobretudo, pessoas portadoras de deficiência, para dizerem o que é que elas gostariam de ver de pesquisa científica e tecnológica que trouxessem um alívio para suas deficiências. Na mesma reunião, a comissão aprovou uma série de audiências com diferentes temas para as quais serão convidados representantes da comunidade científica e dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, do Planejamento e do Desenvolvimento. A ideia é que a comissão, ao final desses 2 anos, tenha um conjunto de documentos que sejam capazes de nortear, pelo menos sugerir um norte, para a criação de um sistema nacional do conhecimento e da inovação, que o Brasil não tem hoje. Na segunda-feira, 27 de abril, às 10 da manhã, a Comissão de Ciência e Tecnologia faz audiência pública para debater o programa Ciência Sem Fronteiras. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle aprovou a realização de audiências públicas e um projeto de lei que cria o Programa de Produção Sustentável da Palma de Óleo. Os senadores aprovaram ainda a criação de uma subcomissão temporária para a fiscalização de recursos públicos federais investidos em obras inacabadas. A subcomissão vai identificar as causas do atraso nas obras e os responsáveis pelos problemas. Será formada por 5 senadores e deve funcionar por um período de 8 meses. Obras empenhadas, com recursos liberados, mas que não tiveram início, também serão analisadas, atendendo a um pedido feito pelo senador Eduardo Amorim. Existem obras que o governo federal empenhou há mais de 5 anos e um tijolo sequer, ou um saco de cimento sequer, foi colocado. O Programa de Produção Sustentável da Palma de Óleo no Brasil cria estímulos para o cultivo da palmeira de onde se extrai o dendê, mais conhecido dos brasileiros por seu uso na culinária baiana. De acordo com o relator da matéria, o óleo de palma representa 1/3 do óleo vegetal comercializado no mundo. O projeto é de autoria da Presidência da República. É o meu projeto, senador. Eu fico até feliz de ver que o governo, o executivo, depois de mais de 6 anos, está concordando com um projeto que já podia estar aprovado. Isso é bom para o Brasil.
A discussão do requerimento de audiência pública com as entidades do Sistema S gerou polêmica. Vários senadores saíram em defesa dessas entidades, alegando que elas prestam relevantes serviços ao país. Mas o senador Ataídes, autor do requerimento e de um livro sobre o assunto, destacou que esta será a primeira vez que o Congresso vai se debruçar sobre a aplicação dos recursos públicos a elas destinados. O SES e o SENAI faz a arrecadação diretamente com os contribuintes. Isto é um crime porque a Lei 11.427 de 2007 determina que a receita é exclusiva para arrecadar impostos, né? E aí a Constituição Federal também é muito clara, que quem só pode arrecadar impostos é Distrito Federal, União, Estado e município. O Sistema S tem a possibilidade de ter aqui a voz de senadores de diversas legendas, não se colocando numa posição de governo e oposição, porque está acima disso. É algo que no Brasil dá certo, funciona e não há por que desmontar algo que tem um funcionamento que contribui tanto para a juventude, para a formação da juventude brasileira. A comissão também escolheu a revitalização do Rio São Francisco como a política pública a ser priorizada em 2015. O Senado agora volta daqui a pouco com outras notícias desta terça-feira. Continue com a nossa programação. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/TV Senado. Até a próxima!